Graça e paz para todos, que Deus nos abençoe. Queremos orar a Deus, em primeiro lugar, para colocar essa aula nas suas mãos, desejando que o poder de Deus, sua presença, a sabedoria do Espírito Santo possa nos guiar no desenvolvimento dessa aula de hoje. Hoje, na nossa classe Metanoia, nós vamos falar sobre o capítulo 8 e o capítulo 9. Vamos dar um resumo desses dois capítulos, né? Vamos dar continuidade. Na última aula a gente falou sobre o capítulo 7, que falava sobre a grande multidão, os 144.000 selados do Apocalipse. Agora no capítulo 8 e no capítulo 9 nós vamos falar sobre o sétimo selo, que a gente para dar continuidade, e sobre as trombetas, tá certo? Nós vamos dar um resumo total, mas primeiro vamos orar a Deus. Amado Jesus, queremos te pedir tua direção, tua sabedoria, tua presença nesse dia, para nós podermos desenvolver essa aula com a tua sabedoria, sem palavras humanas de homens, sem interpretações de homens. Nossas palavras mais dirigidas pelo teu Espírito Santo. Que hoje nós possamos aprender mais um pouco sobre o que o Apocalipse quer nos dizer para nossas vidas. Abençoa a nossa classe Metanoia, cada um dos seus membros. Abençoa a nossa amada igreja. E hoje pedimos sabedoria em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje vai ser nossa última aula de Apocalipse. Espero que até agora a gente tenha abarcado, né, até o capítulo 9. Aí você possa já estar bem nutrido com tudo que tem a ver com o capítulo, com esses capítulos, né? Então vamos lá. Vamos fazer a leitura e vamos interpretando, tá certo? Como eu disse, eu vou falar de uma maneira geral, tá bom? O sétimo selo. Quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu por mais de meia hora, né? Aqui nós vemos que quando se troca uma guarda real de um exército para outro, o tempo é meia hora. Então, lembremos que no capítulo 7 haviam uns anjos esperando uma ordem, uma trombeta sendo tocada. Nós falamos sobre que a chegada do Messias, a chegada de Jesus para estabelecer o seu reino aqui na terra, implicaria não somente o livramento dos céus, também implicaria os juízos sobre a humanidade. E o Senhor está agora executando os juízos, né? Deus propõe os juízos. Nós vemos Deus dirigindo os juízos sobre a humanidade, porque Deus chegou, né, a impor ordem. Porque lembremos que Apocalipse, muitos falam que Apocalipse fala sobre a vinda de Jesus, mas na verdade Apocalipse fala sobre o reino do Senhor. Já é Deus reinando, já é Deus governando. É claro que é para um futuro, mas não é Cristo vindo, como tal, como as pessoas falam do arrebatamento. Apocalipse em si não fala do arrebatamento, e sim sobre o reino de Jesus já sendo colocado, implantado aqui na terra, para cumprir todas as profecias que foram ditas sobre Jesus, que governaria, que estabeleceria seu reino, que governaria as nações com vara de ferro. Então tudo isso vai se cumprir agora, na sua volta, na sua chegada. Aí o Senhor começa a colocar a casa em ordem, começa a colocar uma coisa bem aqui, e para isso ele tem que julgar as nações. Mas nós vemos mais na frente que as pessoas mesmo assim não se arrependeram. E o Senhor vem a estabelecer seu reino e inicia o reino milenial ou milenal, né? Um reino de 1000 anos. Se são literais ou simbólicos, eu não posso determinar se é literal ou simbólico, mas sei que vai ser um reino que vai ter um tempo, tá certo? No qual o Senhor vai governar com a sua igreja. A igreja, ela não vai estar ausente dessas coisas. A igreja vai estar governando com Jesus. Nós vamos governar com Jesus. Muitas pessoas pensam que a igreja vai estar numa realidade paralela, mas realmente a igreja é protagonista do que vai acontecer no mundo, tá bom? Então, no capítulo 8 diz que o cordeiro quebrou o sétimo selo e houve silêncio no céu por mais de meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e eles receberam 7 trombetas. Trombetas tem a ver com convocação.
nós sabemos que as trombetas na Bíblia toda, elas tinham duas funções: convocação para a guerra e celebração, né? Ou comemoração, celebrar as vitórias. Eram tocadas as trombetas. Aqui é uma trombeta de convocação. Esses anjos são chamados para executar um juízo. Deus dirigindo os juízos, anjos, né, que estão esperando um chamado de Deus através dessa trombeta quando ela vai soar, né? Eles estavam esperando os juízos. Outro anjo veio com um vaso de ouro, no qual se queima incenso, e ficou de pé ao lado do altar. Temos esses 7 anjos, né? E logo temos outro anjo com uma vasilha de ouro, um vaso de ouro, aonde se queima incenso. Nós sabemos que o incenso é olor grato, olor suave e agradável a Deus. E ele ficou do lado do altar, né? Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus e oferecer no altar de ouro que está diante do trono. Então vemos que isso estava sendo feito no templo, no santuário celestial, que o livro dos Hebreus ele fala amplamente dessa aí. Então vemos aqui do versículo 1 ao versículo 5 a importância das orações do povo de Deus. Então nós vemos aqui como Deus ele tem como precioso as orações do seu povo. E quando eu falo do seu povo, todo aquele que é selado pelo Espírito Santo de Deus. E nossas orações estão no altar de Deus. Nossas orações, sejam respondidas ou não, elas estão como sendo tidas de grande valor diante de Deus e estão ali. Veja que no capítulo 7, as pessoas, a grande multidão, muitos deles perguntavam a Deus que quando era que Deus iria a vingar o sangue das pessoas que mataram eles, entendeu? Aí Deus diz que esperasse um pouco mais de tempo, tal. Então aqui nós vemos que essas orações estão sendo respondidas. Já é o momento de Deus estabelecer juízo, já é o momento de Deus vingar o sangue das pessoas que morreram durante a tribulação. E nessa vasilha de ouro, as orações que são de olor suave diante de Deus, diz a Bíblia que no versículo 4, que das mãos do anjo que estava diante de Deus, subiu uma fumaça de incenso queimado, junto com as orações do povo de Deus. Então o anjo pegou o vaso de incenso, encheu com o fogo do altar e jogou sobre a terra. Houve trovões, estrondos e um terremoto. Então nós vemos aqui Deus fazendo justiça. O que está por vir aqui? Pragas, juízo sobre a humanidade. E vemos que as pragas que estão sendo determinadas aqui para julgar a humanidade, elas são parecidas com as pragas do Egito. São parecidas com as pragas do Egito. Tem uma similitude muito grande com as pragas que foram lançadas na terra do Egito por causa da nação de Israel, porque Deus queria vingar o seu povo. Então nós vemos que quando o anjo lança aquele incenso, aquelas orações, é Deus fazendo justiça a todos aqueles que clamam. Então, meu amado, suas orações estão diante de Deus. Nossas orações não são esquecidas. Deus tem nossas orações como grande valor diante do seu trono e Ele não se esquece do nosso clamor. Esses são os versículos, primeiros 5 versículos. Logo começa no versículo 6 as trombetas soar, né? Aqui as trombetas elas vão ferir, uma parte vão ferir a vegetação, outras partes vão produzir tormento nos homens. Uma coisa vai tendo consequência das outras. Nós estudamos os 4 cavaleiros do Apocalipse e vimos que tinha fome, guerra, né? Morte, pragas. E aqui vai ter a mesma sequência, tanto os cavaleiros, as 7 trombetas, as 7 taças, todos essas 7 pragas que eles vão se desenvolver não são diferentes, nem elas levam um fio de continuidade. Pelo contrário, é a mesma história contada várias vezes, mas o resultado sendo a mesma coisa. Nós podemos ver isso no sonho de Faraó, né? É o mesmo sonho contava o mesmo sonho, mas tinha o mesmo significado e a mesma realidade, a mesma interpretação. Então nós vemos aqui as trombetas, versículo 6. Em seguida, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Estavam aí diante do trono, esperando.
O primeiro anjo tocou a trombeta e foi lançada sobre a terra uma chuva de pedra, de fogo misturado com sangue, e foi destruído pelo fogo a terça parte da terra dos árvores. Então, ao ferir a vegetação, o que acontece? Aumenta o calor, né? Há mudanças climáticas. Ao ver pragas sobre a vegetação, nós vemos então essa mudança climática traz, ela influi diretamente na produção de alimentos, o qual vem trazendo fome. Aí vemos o cavalo que representa o cavalo preto, que representa a fome, lá no capítulo 5, né, no capítulo 6, que nós falamos sobre os cavaleiros. Então veja que é a mesma coisa. Posteriormente, vemos que o versículo 8, depois o segundo anjo tocou a trombeta, e uma coisa que pareceu uma grande montanha pegando fogo foi jogada no mar. A terça parte do mar virou sangue, morreu a terça parte dos animais do mar, e foi destruída a terça parte de todos os navios e barcos. Quando destrói todos os navios e barcos, e é ferida as fontes das águas, que há como resultado? No Egito, quando as pessoas tomaram essa água contaminada, eles morreram. Então traz morte, porque a contaminação da água traz morte. Então muitas fontes de água sendo contaminadas, já não pode o homem mais tomar. Que traz isso? Guerra por conta da água. Já as nações começam a fazer guerra pelas águas, né? E nós vemos que isso não está muito longe, não. Muitos países que não têm sido abençoados com as bênçãos das fontes de água, como Brasil, Venezuela, muitas potências têm um olho nessas nações grandes. Por quê? Porque tem fonte de água e eles têm interesse sobre isso. E no futuro, muitas dessas guerras vão ser por conta das fontes da água, e isso vai acontecer, não está muito longe, não. Então vamos dar um resumo aqui das 7 trombetas, tá certo? E a gente vai parar no capítulo 9. A primeira trombeta que soou trouxe saraiva, fogo misturado com sangue. Tudo isso é uma linguagem simbólica, não necessariamente tem que acontecer literalmente. Lembrando que Apocalipse é um livro simbólico, altamente simbólico. Mas seus símbolos, eles contêm uma verdade espiritual que pode ter um cumprimento literal, tá certo? Então essa saraiva e fogo misturado com sangue é lançado na terra. Aí queimou até essa parte das árvores e ervas. Quando queima as árvores e ervas, tem mudança climática, aquecimento global, tem a produção de alimento diminui, porque quando as árvores aumenta o sol, o verão, então não há chuva, porque pelo aquecimento não há chuva, então já não há produção de alimentos. Para a produção de alimento vem fome. Quando vem fome, que não pode ser, a pessoa fica desesperada e começa a combater, fazer guerra por comida, por água. Tá vendo como todo influi? É a mesma história contada várias vezes. Na segunda trombeta houve um grande monte aceso em fogo, né? Que ele estava em fogo, que foi lançado no mar. Veja que a primeira trombeta foi lançada na terra, o segundo foi lançado no mar. Leve essa sequência aí. E até essa parte do mar se converteu em sangue. Veja a similitude com as pragas do Egito. Uma terça parte dos animais marinhos morreram. Então imagine a contaminação das águas. Já não podia mais, o hábitat dos animais já não podia mais se desenvolver normalmente. Aí traz mau cheiro, traz contaminação para os seres humanos, para os animais, né? E os navios foram destruídos. Navios, que tem a ver navios? Navios transporta alimentos. Navio transporta alimento, navio é um meio de transporte. Então vemos o mundo parado, a economia parada. Por quê? Porque não há transporte de alimentos, não há, tem fome, tem água contaminada, animais morrendo. Então a primeira trombeta foi lançada, feriu a terra. A segunda feriu o mar, as fontes das águas. A terça estrela, ela era absinto, uma grande estrela também ardendo em fogo, né? Cai sobre rios e fontes. Primeira cai sobre o mar, que é o mais grande, o maior, né? O maior. Segunda cai sobre os rios e fontes, que é de água doce. Primeiro água salgada e depois contamina água doce.
As pessoas não podem tomar aí, as águas se tornam amargas, até essa parte das águas se torna amarga, e muitos homens morreram por tomar dessa água contaminada. Então aí vem a angústia, vem a agonia do mundo. Por quê? Porque já não tem água. A quarta trombeta veio uma terça parte veio a escuridão. Veio a escuridão, o sol, a lua e as estrelas, a água, como se chama? Aqui também vemos uma águia voando no meio do céu, anunciando 3 sais mais. Imagine se tudo o que está acontecendo. A terra foi ferida, o mar foi ferido, as fontes das águas foi ferido, e tudo isso, morte dos animais, pessoas morrendo, fome, imagine. Então é uma agonia mesmo, e tudo isso já está caminhando num desenvolvimento, e isso não está longe. Muitas pessoas pensam que tudo isso vai se desenvolver na vida de Jesus, mas não é na vida de Jesus que vai se desenvolver. Já isso tudo está caminhando. Os decretos de Deus já foram dados sobre estes juízos, e o homem simplesmente está executando os juízos de Deus. A quinta trombeta foi tocada, e quando a quinta trombeta foi tocada, uma estrela caiu do céu. Então aqui começam as interpretações, né? Aqui começam as interpretações. Essa estrela, quem é? De quem? Nós sabemos que quem tem o domínio, a chave do inferno e do Hades é o Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 18 diz isso. Vamos ler aí, Apocalipse 1, 18. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade, tenho a chave da morte e do Hades. Então o Senhor tem o domínio. Aqui diz que houve uma estrela que tinha caído do céu, e essa estrela recebeu uma chave. Então uma estrela não tem como receber uma chave. Então é uma linguagem simbólica de pode ser um anjo ou mesmo Jesus, né? Que a estrela resplandecente da manhã. A gente não sabe, mas o que vem é um juízo se desenvolvendo. O abismo é aberto e vem um tormento infernal. Aqui começa a sair, se abre o abismo e sai um monte de gafanhotos. Que vem atormentar a humanidade por 5 meses. Um exército de 200.000, e esses têm como chefe um destruidor. Nós sabemos que um destruidor chamado Abaddon e Apolion, 2 nomes em grego. Veja, aqui muitos dizem que esse é o diabo, que tal? Mas não é isso, é simplesmente os tormentos e os juízos de Deus se desenvolvendo sobre a humanidade. Esse Abaddon, Apolion, destruidor, ele cumpre o propósito de parte do Senhor. Então, na Bíblia, quando você vê gafanhotos, eles sempre vieram para quê? Para destruir, para comer, para devastar as plantações. Isso traz devastação, fome, destruição, tormento, e tudo isso era sobre os não zelados. Só que dessa oportunidade nós vamos ver alguns textos. Por exemplo, Joel capítulo 1 versículo 2, vamos lá. Joel capítulo 1 versículo 2, onde ele fala sobre o que é o destruidor. Nesse caso, o destruidor quem é? Joel capítulo 2, vamos lá, capítulo 1 e capítulo 2. Os gafanhotos do capítulo 2 de Joel. Vamos ver só para entender de que se trata. Gafanhoto é sinônimo de destruição e tormento. Toquem as cornetas no Monte Sião, dê um grito de alarme no monte de Deus. Trema de medo o povo de Judá, pois está chegando o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia escatológico, o dia da vingança de Deus. Será um dia de escuridão e trevas, um dia de nuvens negras. Os gafanhotos avançam como um exército enorme e poderoso, como uma nuvem escura que cobre as montanhas. Nunca houve uma coisa assim no passado, e no futuro nunca mais haverá. Eles devoram tudo como se fosse fogo, como fogo que queima e destrói. Antes de chegar, a terra é como um paraíso, mas depois que eles passam, ela parece um deserto. Eles parecem cavalos
e correm como cavalos de guerra. Vêm saltando no alto das montanhas, fazendo barulho como carro de guerra, como galhos secos estalando no fogo. São como um grande exército posto em ordem de combate. Eles vão avançando, todo mundo treme, todos ficam pálidos de medo. Eles atacam como soldados valentes, correm, sobem pelos muros, continuam sempre avançando, marcham em linha reta, não empurram uns aos outros, pois cada um segue seu caminho, marcham sempre em frente e não há armas que possam fazê-los parar. Eles atacam a cidade, sobem pelas paredes das casas e entram pelas janelas como ladrões, avançam sem par. E a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua se escurecem. Veja a linguagem simbólica que Joel utiliza. À frente do seu exército, o Senhor dá ordens em alta voz. À frente do seu exército, o Senhor dá ordem em alta voz. O exército é enorme e os soldados são valentes. Como é terrível o dia do Senhor, quem poderá suportá-lo? Aqui vemos que em frente desses exército de gafanhotos, é Deus dirigindo os juízos na soberania de Deus. Logo vemos em Juízes capítulo 7, versículo 12, vamos ver com que também foram comparados os gafanhotos, né? Os gafanhotos que também representam a mesma coisa, representa tormento sobre a humanidade. Aí houve um povo que eram os midianitas, eles foram comparados, e os amalequitas. Juízes 7:12. Os madianitas e os amalequitas e os povos do deserto estavam espalhados no vale como uma nuvem de gafanhotos. Então assim, vemos aí que os povos pagãos foram comparados com esses gafanhotos. Aqui tem muita especulação sobre isso. Tem muitos que dizem que esses são o povo de aí os árabes, estas 4 nações que ficam no Oriente Médio, que representam a religião o islamismo, né? Por quê? Porque aqui diz que eles estão parados no Éufrates. Então aí eles dizem que tem 4 nações, né? Que representam agora Turquia, Síria, Iraque e Arábia. Essas 4 nações representam o islamismo. Agora eu não me atrevo a dizer que seja isso. O que eu sei é que a função desses gafanhotos, eles não são comer a vegetação nem trazer fome nesse sentido, mas ferir, atormentar a humanidade, sobretudo aqueles que não receberam a marca, o céu na frente. Vemos que no capítulo 7, antes de vir o juízo, havia 4 anjos parados em cada extremo da terra, esperando receber uma ordem, e foi dito para eles que esperassem até que os servos escolhidos de Deus, a saber, os 144.000 e a grande multidão, foram zelados na fronte. Então ali nós vemos que Deus protegeu, mas aqueles que não foram protegidos foram atormentados, e eles tinham poder para ferir. E veja o tormento. Veja, tudo aqui se traduz em tormento. Eu vou ler rapidinho. Eles descem sobre a terra. Já limos Joel como descreve como são eles. Mas Deus está dirigindo esses juízes. Então foi dito aos gafanhotos que não fizeram estrago nas ervas, nas árvores, de qualquer outra planta, que era o que realmente o gafanhoto faz. Somente ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na sua testa. Os gafanhotos não tinham permissão de matar as pessoas, mas torturá-las por 5 meses. A dor que causava era dor de tortura, era como dor de picada de um escorpião. Naqueles 5 meses as pessoas procuram a morte, mas não encontrarão, e vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. O gafanhoto parecia cavalos prontos para a batalha. Na cabeça tinha coisa parecida com uma coroa de ouro, e a cara deles era como o rosto de um ser humano. Os seus cabelos eram como cabelos de leão. As suas couraças eram parecidas com couraças de ferro, de barulho de asas, como barulho de carros puxados por muitos cavalos. Aqui muitos dizem que esse exército, aí se refere nós chamamos de aqueles aviões helicópteros, não sei como você diz aqui, que eles fazem aquele barulho. Eu não sei, mas a função deles é atormentar os seres humanos, ok? Aí o versículo 13: o 6º anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus,
E o sexto anjo, que tinha as mãos a trombeta, e disse: solte os 4 anjos que estão amarrados perto do grande rio Éufrates. No capítulo 7, versículo 1, nós podemos ver que eles estavam esperando, e eles estavam em cavalos, e na visão de João, os cavalos eram, e os cavaleiros tinham no peito couraças vermelhas como fogo, azuis como safira, amarelo como enxofre. Veja que aqui tudo isso tem a ver com tormento. As cabeças dos cavalos eram como cabeça de leão, e da boca saía fogo, fumaça e enxofre. Aqui está, irmão. E a terça parte da humanidade foi morta por estas 3 pragas. O gafanhoto é uma praga mais que vem sobre a humanidade. Eu não creio que seja um exército de China, como muitos falam, ou de Oriente Médio, falando do Islã. Não ignoramos que o Islã quer dominar o mundo livre, e sabemos que existe um grande problema, porque houve uma parte do templo que foi cedido para esta religião, e eles dominam uma parte do templo de Jerusalém, onde eles acham que eles é o lugar mais santo, e por aí vai começar uma guerra por possuir esse território. Mas eu não acredito que aqui esteja se referindo a isso, e se há uma praga que vai ser enviada para atacar para atormentar os seres humanos por 5 meses. Eles não vão morrer. Mas depois, com a seguinte praga, quando são soltos esses 7 anjos que estão no Éufrates, aí vemos que eles descrevem os cavaleiros, e sai da sua boca, sai fumaça, enxofre. Tudo tem a ver com tormento. E os cavalos feriam o povo também. O resto da humanidade, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito. Veja que mesmo assim as pessoas continuavam na idolatria e não se arrependiam. O que quer dizer? Que as coisas vão continuar desse jeito. As pessoas não querem se aproximar de Deus, de buscar Deus, nem mesmo com os juízos. Como nem o faraó se arrependeu nunca do que tinha feito. Quando ele soltava o povo, depois chegava e ele pegava de novo o povo para fazer escravo novamente. Hoje ele estava arrependido, amanhã já não estava. E o mundo vai continuar assim. Nós vemos aqui que tem uma continuidade do pecado no reino milenar de Jesus. Então, vemos que a vida vai continuar. A sexta praga, vemos que os anjos presos são liberados, morre a terça parte do homem, 200 milhões de cavaleiros, fogo, fumaça e enxofre. Todo isso tem a ver com tormento. E na sétima trombeta, o mistério de Deus, todos os reinos do mundo, as nações, vemos que elas estão iradas contra o Cordeiro. Se estabelece um tribunal de Cristo. Aí vem a destruição que Deus faz sobre a humanidade, depois Deus possui o reino. Mas aqui até onde nós chegamos no versículo 21, as pessoas não se arrependeram mesmo no meio do juízo. Então, capítulo 8, na primeira parte, fala sobre a importância das orações do povo de Deus, e que Deus vai vingar a oração do povo, daqueles que estão esperando o juízo de Deus, tá certo? Vemos Deus dirigindo os juízos, vemos que essas trombetas, elas são paralelas, não são sequenciais, e sim paralelas. Em cada 7 trombetas, 7 taças, nós vemos a história contada com diferentes detalhes. O que nós vemos aqui? Deus executando os juízos. Deus está dirigindo os juízos, mas quem está executando esses juízos? O homem. Porque o homem quer guerra, porque o homem quer dominar. O homem não quer reconhecer a Deus, não quer reconhecer o Messias, e o homem avança, e vemos que a maldade está a cada dia continuando. Mas nós, como cristãos, nos consolamos em saber que Deus atende a nossas orações, e que Deus vai fazer justiça, e que um dia seu reino vai ficar, o Senhor vai possuir os reinos da terra, e Ele vai governar para sempre. Oh, glória a Deus por isso, né? Damos graças a Deus. Como eu disse, um estudo superficial, não dá para afundar muito em pouco tempo, porque Apocalipse é um livro muito, muito amplo de se estudar.
Então, que Deus abençoe, obrigado pela sua atenção. Como vemos, estou estreando uma camisa nova, Metanoia, também da nossa aula, e aqui tem o texto: transformai-vos por meio da renovação do vosso entendimento, e aqui tem minhas redes sociais, né? Eu tenho um canal de YouTube, eu estou trabalhando nisso. Que Deus abençoe a todos, graça e paz, que sigam passando um feliz domingo. Deus abençoe a todos.